Capítulo 9. Michael acordou de ressaca, com sede, sentindo o calor debaixo das cobertas, embora o ar no quarto estivesse bem frio. Usava shorts e camisa, com os punhos e o colarinho abertos. Também estava de luvas. Havia uma luz acesa ao final do pequeno corredor atapetado. Mesmo com o ronco suave e envolvente do ar-condicionado, ele ouviu o que lhe pareceu o farfalhar de papéis. Meu Deus, onde estou? Pensou, sentando-se. Do outro lado do pequenino saguão, parecia haver uma sala de estar, e um piano de 1/4 de cauda, de madeira clara e lustrosa, aparecia contra um fundo de cortinas floridas. Devia ser sua suíte no Pontchartrain Hotel. Ele não tinha a menor lembrança de ter chegado ali, e ficou imediatamente furioso consigo mesmo por ter bebido tanto. E então a euforia da noite anterior veio à sua memória. A visão da casa de First Street sob o céu violeta. Estou em Nova Orleans, pensou, e sentiu uma onda de felicidade que eliminou toda a culpa e confusão que sentia. Estou aqui, disse, baixinho. Não importa o que mais eu possa ter feito, estou de volta. Mas como havia conseguido entrar no hotel? E quem estava na sala de estar? O inglês. Sua última recordação nítida era de ter falado com o inglês diante da casa de First Street. E essa pequena recordação veio acompanhada de outra. Ele viu novamente o homem de cabelos castanhos por trás da cerca de ferro pintada de preto, com um olhar fixo nele. Viu seus olhos brilhantes logo ali acima dos seus, e aquele rosto estranhamente branco e impassível. Uma sensação esquisita passou por ele. Não era exatamente um medo. Era algo mais visceral. Seu corpo se retesou como se estivesse sofrendo alguma ameaça. Como aquele homem podia ter mudado tão pouco depois de tantos anos? Como era possível que ele estivesse ali num minuto e no instante seguinte não estivesse mais? Michael teve a impressão de saber as respostas a essas perguntas. De saber que ele havia sempre compreendido que esse homem não era um homem comum. No entanto, sua súbita familiaridade com uma ideia tão absolutamente estranha fez com que risse. Você está meio perdido, cara, sussurrou para si mesmo. Agora, porém, precisava se orientar. Neste lugar estranho, descobrir o que o inglês queria e o motivo pelo qual ainda estava ali. Examinou rapidamente o quarto. Era o velho hotel. Uma sensação de conforto e segurança invadiu quando ele viu o tapete ligeiramente desbotado, o ar-condicionado pintado sob as janelas e o telefone pesadão e antiquado sobre a pequena escrivaninha embutida, com seu sinal de recados piscando na penumbra. A porta do banheiro estava aberta, mostrando uma faixa opaca de azulejos brancos. À sua esquerda, o armário, sua mala, aberta sobre o cavalete e, milagre dos milagres, na mesa ao seu lado um balde de gelo, todo coberto por minúsculas gotículas e com 3 latas de cerveja Miller enfiadas no gelo. Bem, isso não seria praticamente a perfeição? Ele tirou a luva direita e tocou numa das latas. Visão imediata de um garçom uniformizado. A mesma velha pressão de informações perturbadoras e descabidas. Ele voltou a calçar a luva e abriu a lata. Bebeu metade dela em goles longos, frios. Depois, ficou em pé e foi urinar no banheiro. Mesmo a suave luz da manhã que entrava pelas palhetas das venezianas, ele viu sua bolsa de artigos de toalete sobre o mármore da pia. Tirou sua escova e pasta e escovou os dentes. Agora ele se sentia um pouco menos horrível, com uma ressaca e uma dor de cabeça menos fortes. Ele penteou o cabelo, bebeu o resto da lata de cerveja e se sentiu quase bem. Pôs uma camisa limpa, vestiu as calças e, tirando mais uma lata do baúde, atravessou o corredor e ficou olhando a sala ampla e de mobília elegante. Mas além de um conjunto de sofás e poltronas de veludo, o inglês estava sentado a uma pequena mesa de madeira, encurvado sobre uma quantidade de envelopes pardos e folhas datilografadas. Era um homem de complexão frágil, com o rosto muito enrugado e abundantes cabelos brancos. Usava uma jaqueta de veludo cinza, amarrada à cintura, e calças de tweed também cinza, e olhava para Michael com uma expressão extremamente simpática e amável. Sr. Curry, está se sentindo melhor? Perguntou ele, pondo-se de pé. A sua era uma dessas eloquentes vozes inglesas que conferem às palavras mais simples um novo significado, como se elas antes nunca houvessem sido pronunciadas corretamente. Tinha olhos azuis pequenos, porém cheios de vida. Com quem estou falando? Perguntou Michael. O inglês aproximou-se, com a mão estendida. Michael não apertou, embora lhe fosse desagradável ser tão rude com alguém que parecia ser amável, sincero e simpático. Ele tomou mais um gole da cerveja. Meu nome é Aaron Lichtner, disse o inglês. Vim de Londres para conhecê-lo. Uma voz baixa, discreta. Minha tia contou-me essa parte. Eu vi rondando minha casa em Liberty Street. Porque acabou me seguindo até aqui. Porque preciso conversar com o senhor, Sr. Curry, respondeu o homem com gentileza,
quase com reverência. Quero tanto conversar com o senhor que me disponho a correr qualquer desconforto ou inconveniência que possa trair. Que também me arrisquei a desagradá-lo, é óbvio. E lamento muitíssimo. Só queria ser útil, trazendo-o para cá. E permita-me informar-lhe que o senhor na ocasião estava totalmente de acordo. Eu estava. Michael descobriu que estava se eriçando de raiva. No entanto, tinha de admitir que esse homem era realmente encantador. Só que um outro relance nos papéis espalhados sobre a mesa o deixou furioso. Por $50, ou por muito menos, o motorista do táxi teria lhe dado uma ajuda. Com a vantagem de que não estaria aqui agora. Isso é a pura verdade, disse Lightner, no mesmo tom suave, tranquilo. E talvez eu devesse ter me retirado para minha própria suíte acima desta, mas eu não tinha certeza se o senhor ia passar mal ou não. E francamente estava preocupado por um outro motivo. Michael não disse nada. Tinha plena consciência de que o homem havia acabado de ler seus pensamentos. Pois o senhor conseguiu atrair minha atenção com esse pequeno truque, disse ele, e pensou se o outro conseguiria repetir o truque. Claro, se o senhor quiser, disse o inglês. Infelizmente, um homem no seu estado de espírito é extremamente fácil de ler. Receio que sua sensibilidade aumentada funcione nos dois sentidos. Mas posso ensiná-lo a esconder seus pensamentos, a instalar um anteparo, se quiser. Por outro lado, não é no fundo necessário, porque não existem muitas pessoas como eu por aí. Michael sorriu a contragosto. Tudo isso foi dito com uma humildade tão cortês que ele se sentiu um pouco perplexo e decididamente tranquilizado. O homem parecia perfeitamente sincero. Na realidade, a única impressão emocional captada por Michael era de bondade, o que surpreendia um pouco. Michael passou pelo piano, indo na direção das cortinas floridas e puxou o cordão. Ele detestava ficar num aposento com luz artificial pela manhã e sentiu uma felicidade imediata ao baixar os olhos e ver St. Charles Avenue, sua larga faixa gramada, os trilhos dos bondes e a folhagem empoeirada dos carvalhos. Ele não se lembrava de que as folhas dos carvalhos fossem de um verde tão escuro. Parecia-lhe que tudo o que via era de uma nitidez notável. E, quando o bonde de St. Charles passou ali embaixo, subindo lentamente para a cidade alta, o velho e conhecido ronco, um som diferente de qualquer outro, deixou-o novamente animado. Como tudo lhe parecia maravilhosamente familiar e letárgico. Ele precisava voltar a sair, caminhar novamente até a casa de First Street. Tinha a nítida consciência, porém, de que o inglês observava. E mais uma vez, não conseguia detectar nada a não ser honestidade no homem, e nada além de uma saudável boa vontade. Está bem, estou curioso, disse ele, voltando-se. E agradeço pelo que fez por mim. Mas não estou gostando nada disso. Não estou gostando nem um pouco. Por isso, pela minha curiosidade e para demonstrar minha gratidão, se é que me entende, vou lhe dar 20 minutos para me explicar quem o senhor é, por que está aqui e o que isso tudo significa. Sentou-se no sofá de veludo, de frente para o homem e para a bagunça em cima da mesa. Desligou a luz. Ah, e obrigado pela cerveja. Realmente gostei da cerveja. Tem mais na geladeira na cozinha aqui atrás, disse o inglês, de uma simpatia inabalável. Muita consideração sua, disse Michael. Ele se sentia bem nesses aposentos. No fundo, não se lembrava deles da infância, mas o ambiente era agradável, com os papéis de parede escuros, os móveis de estofados mácios e os pequenos abajures de latão. O homem sentou-se à mesa, encarando Michael. E pela primeira vez, Michael percebeu uma pequena garrafa de conhaque e um copo. Viu o paletó do terno do homem pendurado numa outra cadeira. Uma valise, a valise que Michael havia visto no aeroporto, estava no chão junto à cadeira. Aceita um conhaque? Perguntou um homem. Não, porque está na suíte acima desta. O que está acontecendo? Sr. Corrie, pertenço a uma antiga organização, chamada Talamasca. Já ouviu falar? Não, respondeu Michael, depois de pensar um pouco. Nossa história remonta ao século XI. Para ser franco, somos ainda mais antigos, mas foi em algum ponto durante o século XI que adotamos o nome Talamasca, e a partir daí tivemos uma constituição, por assim dizer, e certas normas. Em termos atuais, somos um grupo de historiadores interessado basicamente em pesquisa psíquica. A bruxaria, as assombrações, os vampiros, as pessoas com alguma capacidade psíquica notável. Tudo isso nos interessa, e mantemos um imenso arquivo com informações a esse respeito. Fazem isso desde o século XI. Fazemos, e antes também, como lhe disse, sob muitos aspectos, temos uma atitude passiva. Não gostamos de interferir. Por sinal,
Deixe-me lhe mostrar nosso cartão e nosso lema. O inglês tirou o cartão do bolso, entregou a Michael e voltou para a cadeira. Michael leu o cartão. O Talamasca nós observamos e estamos sempre presentes. Havia números de telefone de Amsterdã, Roma e Londres. Vocês têm sedes em todos esses lugares? Perguntou Michael. Preferimos chamá-las de casas matrizes, disse o inglês. Mas, continuando, nossa atitude é essencialmente passiva. Como disse, coligimos dados, fazemos associações, remissões e preservamos informações. No entanto, somos muito ativos quando se trata de fazer chegar essas informações àquelas pessoas que delas se possam beneficiar. Soubemos da sua experiência através da imprensa londrina e de um contato em São Francisco. Pensamos que talvez pudéssemos lhe ser úteis. Michael tirou a luva direita, puxando-a lentamente pelos dedos, e a deixou de lado. Segurou novamente o cartão. Brusca imagem de Lichtner pondo alguns cartões idênticos no bolso num outro quarto de hotel. Cidade de Nova York. Cheiro de charutos. Ruído do trânsito. Imagem de uma mulher em algum lugar falando com Lichtner num veloz sotaque britânico. Por que não lhe faz uma pergunta específica, Sr. Corrie? As palavras despertaram Michael. Tudo bem, disse ele. Este homem está me dizendo a verdade? A pressão continuou, debilitante e frustrante. Vozes cada vez mais altas, mais confusas. Em meio à algazarra, Michael ouviu novamente a voz de Lichtner. Focalize seu objetivo, Sr. Corrie. Extraia o que quer saber. Somos ou não somos boas pessoas? Michael concordou. Repetiu a pergunta em silêncio e de repente não conseguiu mais aguentar tudo aquilo. Depôs o cartão na mesa, com cuidado para não roçar as pontas dos dedos na própria mesa. Ele tremia um pouco. Calçou a luva novamente. Sua visão ficou clara. E então, o que descobriu? Perguntou Lichtner. Alguma coisa sobre os templários. Vocês roubaram o dinheiro deles, disse Michael. O quê? Lichtner estava estupefato. Roubaram o dinheiro deles. É por isso que tem todas essas casas matrizes neste e no outro mundo. Roubaram o dinheiro quando o rei da França mandou prendê-los. Eles lhes entregaram o dinheiro por medida de segurança e vocês ficaram com ele. E são ricos. São podres de ricos. E têm vergonha do que aconteceu com os templários, de eles terem sido acusados de feitiçaria e destruídos. É claro que essa parte eu sei, dos livros de história. Eu me formei em história. Sei tudo o que aconteceu com eles. O rei da França quis acabar com o poder deles. Aparentemente, ele não sabia da existência da sua organização. Michael fez uma pausa. Pouquíssimas pessoas sabem da sua existência. Lichtner observava no que parecia ser um espanto inocente. De repente, seu rosto enrubesceu. Seu desconforto parecia estar aumentando. Michael deu uma risada embora procurasse não rir. Mexeu os dedos dentro da luva. É isso que chama de focalizar o objetivo e extrair informação? Bem, acho que era isso mesmo que eu queria dizer. Mas nunca pensei que pudesse extrair um fato tão remoto. O senhor tem vergonha do que aconteceu com os templários? Sempre teve. Às vezes desce até os arquivos no porão em Londres e lê todo aquele material antigo. Não os resumos dos computadores, mas os próprios arquivos, escritos a tinta em pergaminho. Procura, assim, se convencer de que não havia nada que a ordem poderia ter feito para ajudar os templários. Muito impressionante, Sr. Corrie. Mas, se o senhor conhece bem a história, sabe que ninguém, a não ser o Papa em Roma, poderia ter salvado os templários. Nós sem dúvida não tínhamos condições de fazê-lo porque éramos uma organização obscura, pequena e totalmente secreta. E francamente, quando as perseguições terminaram, quando Jacques de Molay e os outros haviam sido queimados vivos, não sobrou ninguém a quem o dinheiro pudesse ser devolvido. Michael riu novamente. Não precisa me dizer tudo isso, Sr. Lichtner. Mas a verdade é que vocês têm mesmo vergonha de algo que aconteceu há 600 anos. Que caras esquisitos vocês. Não devem ser. Por sinal, se é de seu interesse, cheguei a escrever um trabalho sobre os templários, e concordo com o senhor. Ninguém poderia tê-los ajudado, nem mesmo o Papa, ao que me é possível imaginar. Se vocês tivessem se mostrado abertamente, também teriam sido queimados na fogueira. Mais uma vez, Lichtner enrubesceu. Sem a menor dúvida, disse. E então, está convencido de que lhe disse a verdade? Convencido. Estou impressionado. Michael examinou-o por algum tempo. Novamente, a impressão de um ser humano de mente sã. Alguém que acreditava em valores muito importantes para o próprio Michael. E foi esse trabalho seu motivo para me seguir? Perguntou, arriscando-se a, como é mesmo, qualquer desconforto, inconveniência ao meu desagrado. Michael apanhou o cartão, o que não foi muito fácil devido às luvas, e o colocou no bolso da camisa. Não exclusivamente, disse o inglês. Embora eu queira muito ajudá-lo e, se isso lhe parecer um insulto ou uma atitude de superioridade, lamento muito. Mas é a verdade, e não faz sentido mentir para alguém como o senhor. Bem,
Suponho que não lhe seja uma grande surpresa saber que nas últimas semanas houve momentos em que rezei pedindo ajuda. Agora, porém, estou um pouco melhor do que há 2 dias. Na verdade, muito melhor. Estou a caminho de fazer o que acho que preciso fazer. O senhor tem um poder enorme, e não o compreende perfeitamente, disse Lightner. Mas o poder não tem importância. Estou falando do objetivo. Deve ter lido os artigos sobre mim nos jornais. Claro, tudo que pude encontrar. Pois então, sabe que tive umas visões quando estava morto e que elas envolviam um objetivo nessa minha volta. E que, de uma forma ou de outra, essa lembrança foi totalmente apagada. Bem, quase toda a lembrança. Compreendo. Então sabe que essa história das mãos não importa, disse Michael. Inquietação. Tomou mais um gole de cerveja. Ninguém acredita no fundo nesse objetivo. Mas já se passaram 3 meses do acidente, e a sensação que tenho é a mesma. Voltei para cá em virtude de um objetivo. Ele está de certo modo relacionado àquela casa a qual eu fui ontem à noite, aquela casa de First Street. E minha intenção continuar a tentar descobrir qual é esse objetivo. O homem o examinava com atenção. É isso? A casa está relacionada com as visões que teve quando se afogou? Isso mesmo. Mas não me pergunte de que modo. Há meses, vejo aquela casa o tempo todo em pensamento. Até dormindo eu a vi. Ela está relacionada. Viajei quase 4.000 quilômetros porque ela está ligada. Mas insisto, não me pergunte como nem porquê. E Rowan Mayfair, de que modo está ligada a isso tudo? Michael baixou lentamente a cerveja sobre a mesa. Avaliou o inglês com um olhar grave. O senhor conhece Edra Mayfair? Não, mas sei muito a seu respeito e a respeito da sua família, respondeu o inglês. Sabe, a respeito da família dela. Talvez ela se interessasse em saber disso. Mas como soube da família? O que pode representar a família dela para o senhor? Pensei ter ouvido que o senhor estava esperando diante da minha casa em São Francisco porque queria falar comigo. Estou muito confuso, Sr. Corrie, disse Lightner, com o rosto anuviado. Talvez o senhor possa me dar alguns esclarecimentos. Como é que a Mayfair foi aparecer por ali? Olhe, estou ficando enjoado dessas suas perguntas. Ela estava ali porque procurava me ajudar. Ela é médica. Então, estava ali na qualidade de médica? Perguntou Lightner, como que sussurrando. Estive seguindo uma impressão enganosa. Quer dizer que a Mayfair não me enviou para cá? Me enviou para cá? Claro que não. Por que cargas d'água ela faria isso? Ela nem queria que eu viesse, a não ser se fosse para me livrar da obsessão. A verdade é que eu estava tão bêbado quando ela me apanhou que é incrível que ela não tenha me internado. Gostaria de estar tão tonto agora quanto naquela ocasião. Mas por que lhe ocorreu essa ideia, Sr. Lightner? Porque Rowan Mayfair iria me enviar para cá. Tenha um pouco de paciência, por favor. Não sei se vou ter. O senhor não conhecia Edra Mayfair antes de ter as visões? Não. Só a conheci 5 minutos depois. Não compreendo. Foi ela quem me salvou, Lightner. Foi ela quem me tirou do mar. Foi essa a primeira vez que meus olhos a viram, quando ela me reanimou no convés do barco. Meu Deus, eu não fazia a menor ideia. Bem, nem eu até sexta-feira à noite. Quer dizer, eu não sabia nem o nome dela, quem era ou qualquer outra informação a seu respeito. A guarda costeira se atrapalhou. Esqueceram-se de anotar seu nome e o número da licença do barco quando chegou seu pedido de socorro. No entanto, ela salvou minha vida lá no mar. Ela possui algo como um poderoso sentido de diagnóstico, uma espécie de sexto sentido, que lhe diz quando um paciente vai viver ou morrer. Ela começou a tentar me ressuscitar imediatamente. Às vezes me pergunto, se a guarda costeira tivesse me avistado antes, se eles teriam sequer tentado. Lightner ficou calado, com os olhos fixos no tapete. Parecia profundamente perturbado. Ela é uma médica notável, disse ele, baixinho. Mas isso não parecia ser a plena expressão dos seus pensamentos. Ele parecia estar lutando para se concentrar. E você lhe falou das visões. Eu queria voltar à embarcação. Eu tinha a ideia de que talvez, se eu me ajoelhasse no convés e tocasse as tábuas, algo poderia me ocorrer através das minhas mãos. Algo que ativasse minha memória. E o espantoso foi ela concordar. Ela não é absolutamente como os outros médicos. Nesse ponto, estou de pleno acordo, disse Lightner. E o que aconteceu? Nada. Quer dizer, nada além de eu ter conhecido Rowan. Michael fez uma pausa. Perguntava-se se esse homem sabia como as coisas andavam entre ele e Rowan. Ele mesmo não ia dizer. Agora, acho que me deve algumas respostas. Exatamente o que você sabe sobre ela e a família, e o que o fez pensar que ela me mandaria para cá. Logo eu. Afinal de contas, por que ela ia me mandar para cá? Bem, era isso que eu estava tentando descobrir. Achei que talvez estivesse relacionado ao poder das suas mãos, que ela lhe teria pedido que fizesse alguma investigação secreta para ela. Ora, essa era a única explicação que pude imaginar. Mas, Sr. Corrie, como soube dessa casa? Quer dizer,
como fez a associação entre o que viu nas visões. Eu nasci aqui, Lichtner. Eu adorava aquela casa e quando era menino, costumava passar por ela o tempo todo. Nunca me esqueci dela. Mesmo antes de me afogar, costumava pensar nela. Pretendo descobrir quem é o proprietário e o que tudo isso significa. Não diga. Surpreendeu-se Lichtner, falando novamente quase num sussurro. Não sabe a quem a casa pertence? Não. Acabei de dizer que pretendo descobrir. Não faz a menor ideia. Acabei de lhe dizer. É o que pretendo descobrir. Mas ontem à noite tentou pular a cerca. Estou lembrado. Agora, você se incomoda de me dizer umas coisas. Você sabe de mim. Sabe de Rohan Malfair. Sabe da casa. Sabe da família de Rohan. Michael parou, olhando fixamente para Lichtner. A família de Rohan. A casa é deles. Lichtner fez que sim, com uma expressão severa. E mesmo verdade. Pertence a eles há séculos, disse Lichtner, baixinho. E se não estou enganado, aquela casa pertencerá a Rohan Malfair quando sua mãe falecer. Não acredito, murmurou Michael, mas no fundo acreditava. Mas uma vez ele foi envolvido pela atmosfera das visões, que se dissolveu imediatamente, como sempre. Ele ficou olhando para Lichtner, incapaz de formular qualquer uma das perguntas que pululavam na sua cabeça. Sr. Corri, por favor tenha paciência. Explique em detalhe de que modo a casa está associada às visões. Ou, em termos mais específicos, como o senhor veio a conhecê-la a se lembrar dela na infância. Não antes que me diga o que sabe a respeito disso tudo. Tem consciência de que Rohan? Lichtner interrompeu-o. Estou disposto a lhe falar muito a respeito da casa e da família, mas peço-lhe que fale primeiro. Que me conte tudo o que conseguir recordar. Qualquer coisa que lhe pareça significativa, mesmo que não saiba como interpretá-la. É bem possível que eu saiba. Está me acompanhando? Tudo bem. As minhas informações pelas suas. Mas vai mesmo me contar o que sabe? Sem a menor dúvida. Era óbvio que valia a pena. Era praticamente a coisa mais emocionante que lhe havia acontecido, à exceção da chegada de Rohan à sua porta. E ele estava surpreso com a intensidade da sua vontade de contar tudo a esse homem. Absolutamente tudo até aos últimos detalhes. Pois bem, começou ele. Como lhe disse, eu costumava passar por aquela casa o tempo todo quando era menino. Eu me desviava do caminho normal para passar por ela. Passei minha infância em Annunciation Street, junto ao rio, a 6 quarteirões de distância. Eu costumava ver um homem no jardim daquela casa. O mesmo homem que vi ontem à noite. Está lembrado de lhe ter perguntado se o viu também? Bem, eu vi ontem à noite junto à cerca, e mais afastado, no fundo do jardim, e o pior era que sua aparência era exatamente a mesma de quando eu era criança. E o que estou dizendo é que tinha 4 anos de idade na primeira vez que vi aquele cara. Eu tinha 6 quando vi na igreja. Viu na igreja? Mais uma vez, o exame, os olhos parecendo roçar no rosto de Michael enquanto Lichtner escutava. Vi, na época de Natal, na de Santo Afonso. Nunca me esqueci disso, porque foi logo no altar que ele estava. Sabe do que estou falando? O presépio estava exposto junto à banca da comunhão, e ele estava mais ao fundo junto aos degraus laterais do altar. Lichtner assentiu, com a cabeça. Tem certeza de que era ele? Bem, disse Michael, rindo. Considerando-se a parte da cidade em que nasci, tenho certeza que era o cara. Mas, falando sério, era o mesmo homem. Eu o vi também uma outra vez. Tenho quase certeza, mas não penso nisso há anos. Foi num concerto no centro da cidade. Concerto do qual nunca vou me esquecer porque Isaac Stern tocou naquela noite. Foi a primeira vez que eu vi algo parecido, ao vivo, entende? Seja como for, vi o homem na plateia. Ele estava olhando para mim. Michael hesitou pois as circunstâncias daquele momento remoto lhe voltavam, sem serem bem recebidas, porque aquela havia sido uma época triste e angustiante. Ele afastou a recordação. Sabia que Lichtner estava mais uma vez lendo seus pensamentos. Eles não são nítidos em momentos de irritação, disse Lichtner, delicadamente. Mas isso é importantíssimo, Sr. Corri. E é você que me diz. Tudo está relacionado com o que eu vi quando me afoguei. Sei porque não parava de pensar nisso depois do acidente, quando não conseguia me concentrar em mais nada. Quer dizer, eu não parava de acordar, vendo aquela casa, pensando em voltar até ela. É o que Rohan Malfair chamou de ideia fixe. Então o senhor lhe falou dela? Michael fez que sim e terminou a cerveja. Descrevi a casa inteirinha. Ela foi paciente mas não conseguiu entender. Disse, porém, algo muito acertado. Disse que era muito específico para ser simplesmente patológico. Achei que isso fazia muito sentido. Permita-me que lhe peça um pouquinho mais de paciência.
disse Lightner. Pode me contar o que se lembra das visões? Entendi que elas não foram totalmente esquecidas. A confiança de Michael no homem estava aumentando. Talvez fosse seu jeito ligeiramente autoritário. Mas ninguém havia perguntado sobre as visões com esse tipo de seriedade, nem mesmo Juan. Ele se sentia completamente apaziguado. O homem parecia tão solidário. E sou, disse Lightner apressadamente. Acredite em mim. Compreendo perfeitamente não só o que lhe aconteceu como também sua crença nisso. Por favor, conte-me. Michael descreveu sucintamente a mulher de cabelos negros, a joia que estava entrelaçada neles, a vaga ideia ou imagem de um portal. Não o portal da casa. Não pode ser. Mas tem a ver com a casa. E algo acerca de um número agora esquecido. Não. Não era o endereço. Não era um número longo. Eram apenas 2 dígitos. E tinham um significado muito importante. E o objetivo, é claro, o objetivo era a salvação. E Michael tinha uma forte impressão de que poderia ter recusado. Não consigo acreditar que eles me deixariam morrer se eu não aceitasse. Deram-me condição de escolher. Preferi voltar e realizar o objetivo. Acordei sabendo que tinha algo importantíssimo a fazer. Ele via que o que estava dizendo exercia um profundo impacto em Lightner, que nem tentava disfarçar sua surpresa. Há alguma outra coisa de que se lembre? Não. Às vezes parece que estou a um passo de me lembrar de tudo. Depois, simplesmente tudo desaparece. Só comecei a pensar na casa umas 24 horas depois. Não, talvez tenha sido ainda mais tarde. E imediatamente tive a sensação de existir um vínculo. Ontem à noite, senti a mesma coisa. Estava chegando ao lugar certo para descobrir todas as respostas. Mas, mesmo assim, não me lembrei de nada. É o bastante para enlouquecer um homem. Posso imaginar, disse Lightner, baixinho, mas ainda profundamente imerso na surpresa e espanto diante de tudo que Michael havia dito. Permita-me uma sugestão. É possível que, ao ser reanimado, você tenha segurado a mão de Juan e que essa imagem da casa lhe tenha chegado através de Juan? Bem, é possível. A não ser por um fato importantíssimo. Juan não tem nenhum conhecimento dessa casa. Ela não sabe nada a respeito de Nova Orleans. Ela não sabe nada sobre sua família, à exceção da mãe adotiva que morreu no ano passado. Lightner pareceu relutar em acreditar nisso. Olhe, disse Michael. Ele agora estava totalmente empolgado pelo assunto e tinha consciência disso. O fato era que gostava de conversar com Lightner. Mas as coisas estavam indo longe demais. Você tem de me contar tudo o que sabe a respeito de Juan. Na noite de sexta-feira, quando ela veio me apanhar em São Francisco, ela ouviu. Disse algo sobre tê-lo visto antes. Quero que eu seja franco comigo, Lightner. Que história é toda essa com Juan? Como soube da sua existência? Vou lhe contar tudo, disse Lightner, com a mesma delicadeza característica. Mas permita-me perguntar uma outra vez. Tem certeza de que Juan nunca viu uma foto daquela casa? Mas você sabe tudo a respeito dela. Não sabe? Sei. Pois bem, chegou sua vez de falar, e eu gostaria que começasse logo. Esse é nosso trato, disse Lightner. Mas considero mais importante do que nunca que você saiba tudo. Ele ficou de pé, caminhou lentamente até a mesa e começou a reunir os papéis que estavam espalhados em cima dela, arrumando-os com perfeição numa grande pasta de couro. E tudo está neste arquivo. Michael o acompanhou. Olhou para a quantidade impossível de papéis que o homem estava enfiando na pasta. Em sua maioria, folhas datilografadas, mas também algumas manuscritas. Olhe, Lightner, você me deve algumas respostas. Isso aqui é um compêndio de respostas, Michael. E dos nossos arquivos. É inteiramente dedicado à família Mayfair. Remonta ao ano de 1664. Mas você precisa acabar de me ouvir. Não posso lhe entregar esses papéis aqui. E aonde então? Temos um retiro aqui perto. Uma antiga casa de fazenda. Lugar belíssimo. Não, disse Michael, impaciente. Lightner fez um gesto pedindo silêncio. Fica a menos de 1h30 de distância. Preciso insistir para que se vista agora e venha comigo, para ler o arquivo na paz e serenidade de Wakaven. Que guarde todas as suas perguntas para depois que tiver lido e que todos os aspectos do caso estejam esclarecidos. Depois da leitura, compreenderá por que lhe pedi que deixasse para depois seu telefonema da Mayfair. Acho que ficará satisfeito de ter cedido. Ron deveria ver esse arquivo. Claro que deveria. E se você se dispusesse a colocá-lo nas suas mãos para nós, ficaríamos eternamente gratos. Michael examinou o homem, tentando isolar sua simpatia do espantoso conteúdo do que dizia. Por um lado, sua mente era atraída pelo homem e tranquilizada pelos seus conhecimentos. Por outro lado, sentia suspeita. E o tempo todo, ele sentia um poderoso fascínio pelas peças do enigma que iam se encaixando. Ainda uma outra coisa havia ficado clara para ele. O motivo pelo qual o poder das suas mãos o desagradava tanto residia no fato de que, uma vez que ele houvesse tocado uma pessoa, ou objetos pertencentes a ela,
ficava estabelecida uma certa intimidade. No caso de desconhecidos, ela se apagava com bastante rapidez. No caso de Lichtner, ela estava se intensificando aos poucos. Não posso ir com você para o campo, disse Michael. Não há para mim a menor dúvida quanto à sua sinceridade. Mas preciso ligar para Rowan e quero que você me entregue esse material aqui mesmo. Michael, há informações aqui que dizem respeito a tudo o que você falou. Há uma mulher de cabelos negros. Há uma joia de grande importância. Quanto ao portal, não sei lhe dizer o significado. Quanto ao número 13, talvez eu saiba. Quanto ao homem, a mulher de cabelos negros e a joia estão ligadas a ele. No entanto, esse arquivo só sairá das minhas mãos segundo as minhas condições. Você está dizendo que essa é a mulher que me apareceu nas visões? Michael estava agora com os olhos contraídos. Só você vai poder dizer isso com certeza. Você não está me enganando. Não. É claro que não. Mas, Michael, não vá você se enganar sozinho. Você sempre soube que esse homem não era o que parecia ser. Não é verdade. Qual foi sua sensação ontem ao vê-lo? Eu sabia, sussurrou Michael, sentindo mais uma vez aquele desnorteamento. Mesmo assim, uma emoção perturbadora e obscura o invadiu. Viu novamente o homem a olhar para ele através da cerca. Meu Deus, disse, baixinho. E antes de poder se controlar, aconteceu algo surpreendente. Ele ergueu a mão direita e fez um sinal da cruz rápido e introspectivo. Olhou, envergonhado, para Lichtner. E então lhe ocorreu uma ideia luminosa. Seu entusiasmo aumentava. Será que eles tinham a intenção de que eu conhecesse? Perguntou. A mulher de cabelos negros. Será que ela queria que esse nosso encontro acontecesse? Só você vai poder saber isso, Michael. Só você sabe o que esses seres lhe disseram. Só você sabe quem eles eram de fato. Meu Deus, eu não sei. Michael levou as mãos às têmporas. Percebeu que estava olhando espantado para a pasta de couro. Havia algo escrito em inglês nela. Letras grandes, gravadas em ouro, mas meio desgastadas. As bruxas Mayfair. É isso que diz a inscrição? É você não querer se vestir agora e vir comigo? Posso fazer com que tenham um café da manhã preparado à nossa espera lá no campo. Por favor. Você não acredita em bruxas? Disse Michael. Mas elas estavam chegando. Mais uma vez, a sala desaparecia. E a voz de Lichtner ficava novamente distante. Suas palavras sem nenhum sentido. Apenas sons fracos, inócuos, vindos de longe. Michael estremeceu. Sensação de enjoo. Via a sala outra vez à luz empoeirada da manhã. Tia Vivi anos atrás estava sentada ali. E sua mãe, aqui. Só que isso aqui era o agora. Ligar para Rowan. Ainda não, disse Lichtner. Só depois de ler o arquivo. Você tem medo de Rowan? Há alguma coisa na própria Rowan? Algum motivo que o faz querer me proteger dela? Ele via a poeira turbilhonando à sua volta em grãozinhos. Como algo tão específico e tão material podia conferir a cena um ar de realidade? Pensou na hora em que tocou a mão de Rowan no carro. Um aviso. Pensou em Rowan depois. Nos seus braços. Você sabe o que é, disse Lichtner. Rowan lhe contou. Ora, isso é loucura. Imaginação dela. Não é. Não. Olhe para mim. Sabe que estou falando a verdade. Não me peça para investigar seus pensamentos a respeito disso. Você sabe. Você lembrou disso quando leu a palavra bruxas. Não pensei. Não se pode matar ninguém só desejando que a pessoa morra. Michael, estou lhe pedindo menos de 24 horas. Estou depositando grande confiança em você. Peço-lhe que respeite nossos métodos. Peço-lhe que me conceda esse tempo. Michael ficou olhando, calado e confuso, enquanto Lichtner tirava a jaqueta. Vestia o paletó do terno, dobrava a jaqueta com perfeição e a guardava na valise junto com a pasta de couro. Ele precisava ler o que estava na pasta de couro. Viu Lichtner fechar a valise, levantá-la e abraçá-la. Não aceito. Rowan não é bruxa. Isso é loucura. Ela é médica e salvou minha vida. E imaginar que era dela casa. Aquela casa belíssima. A casa que ele adorava desde quando era menino. Sentiu mais uma vez o anoitecer, como havia sido no dia anterior, com o céu explodindo em violeta por entre os ramos e os pássaros cantando como se estivessem embrenhados na mata. Todos esses anos, ele soubera que o homem não era real. Toda a sua vida, ele soube. Soube mesmo na igreja. Michael, aquele homem está à espera de Rowan. À espera de Rowan? Mas, Lichtner, por que, então, ele apareceu para mim? Ouça, meu amigo. O inglês pôs a mão sobre a de Michael, apertando-a com afeto. Não é minha intenção alarmá-lo. Aproveitar-me de sua fascinação. Mas aquela criatura está ligada à família Mayfair há gerações. Ela tem a capacidade de matar pessoas. Mas essa capacidade a Dra Mayfair também tem. Na realidade, ela bem pode ser a primeira da sua linhagem capaz de matar completamente só, sem o auxílio daquela criatura. E os dois estão se reunindo, a criatura e Rowan. Trata-se apenas de uma questão de tempo para que ocorra o encontro. Agora, por favor,
Vista-se e venha comigo. Se resolver ser nosso intermediário e entregar o arquivo sobre as bruxas, Mayfair e Rowan para nós, nossos maiores objetivos terão sido atingidos. Michael estava calado, procurando absorver tudo isso, com os olhos passados ansiosos por Lichtner, mas vendo inúmeras outras coisas. Ele não conseguia explicar bem seus sentimentos em relação ao homem agora. O homem que sempre lhe havia parecido vagamente bonito, a encarnação da elegância, uma figura pálida e quase nobre, que parecia possuir, ali no seu esconderijo no jardim, uma certa serenidade que Michael desejava ter. Na noite anterior, por trás da cerca, o homem havia tentado assustá-lo. Será que havia sido isso? Se ao menos naquele instante não estivesse usando as luvas, e se pudesse ter tocado no homem. Ele não duvidava das palavras de Lichtner. Havia algo medonho naquilo tudo, algo de sinistro, algo obscuro como as sombras que sufocavam a casa. Mesmo assim, pareceu-me familiar. Pensou nas visões, não num esforço para se lembrar, mas apenas para mergulhar uma vez mais nas sensações despertadas por elas. Uma convicção de bondade firmou-se nele, como já havia acontecido antes. A intenção é que eu interfira, sem a menor dúvida. E talvez eu deva usar esse poder do toque. Rowan disse. Prossiga. Rowan perguntou por que eu achava que o poder das mãos não tinha nada a ver com a história. Porque eu não parava de insistir no fato de serem aspectos separados. Pensou novamente na possibilidade de tocar no homem. Talvez o poder faça parte disso tudo. Talvez ele não seja apenas uma maldição que se abateu sobre mim para me deixar maluco e me desviar do propósito. Era isso que pensava? Era o que parecia ser, disse ele, assentindo com a cabeça. Parecia que esse poder era o que me impedia de vir para cá. Fiquei enfurnado em Liberty Street durante 2 meses. Eu poderia ter encontrado Rowan antes. Ele olhou para as luvas. Como as detestava. Faziam com que suas mãos parecessem mãos artificiais. Não conseguiu pensar mais nada. Não tinha como captar todos os aspectos do caso em sua plenitude. Permanecia, porém, a sensação de familiaridade, que desbastava as arestas do espanto provocado pelas revelações de Lichtner. Tudo bem, disse Michael. Afinal, vou com você. Quero ler esse arquivo, todinho. Mas quero voltar para cá o mais rápido possível. Caso ela ligue, vou deixar um recado de que estarei logo de volta. Ela é importante para mim. E mais importante do que você imagina. E isso não tem nada a ver com as visões. É algo relacionado a quem ela é e a quanto gosto dela. Ela é minha prioridade acima de tudo mais. Até mesmo acima das visões? Perguntou Lichtner, em tom respeitoso. É somente 2 ou 3 vezes na vida inteira uma pessoa sente por outra o que sinto por Rowan. Um sentimento desses tem suas próprias prioridades, seus próprios objetivos. Compreendo, disse Lichtner. Vou esperá-lo lá embaixo dentro de 20 minutos. E gostaria que me chamasse de Aaron de agora em diante, se preferir. Temos um longo caminho à nossa frente. Receio ter começado a chamá-la de Michael já há algum tempo. Quero que sejamos amigos. Nós somos amigos, disse Michael. Que outra coisa poderíamos ser? Ele deu uma risadinha sem graça, mas tinha de admitir que gostava desse cara. Na realidade, ele teve uma nítida sensação de desconforto ao deixar que Lichtner e a valise saíssem do seu campo visual. Michael tomou um banho de chuveiro, fez a barba e se vestiu em menos de 15 minutos. Desfez a mala, a não ser por alguns objetos essenciais. E somente quando pegou a mala viu a luz de aviso de recados ainda piscando ao lado da cama. Porque cargas d'água não havia atendido o sinal da primeira vez que o viu. De repente estava furioso. Ligou imediatamente para a mesa do hotel. Uma Rowan Mayfair ligou para o Sr. Corrie, mais ou menos às 5h15 da manhã. A telefonista passou-lhe o número do telefone de Rowan. Ela insistiu para que chamássemos e batêssemos à sua porta. E vocês fizeram isso? Fizemos, Sr. Corrie, mas não conseguimos resposta. E meu amigo Aaron estava lá o tempo todo, pensou Michael com raiva. Não quisemos usar a chave mestra para abrir sua porta. Está bem. Ouça, quero deixar um recado para Mayfair. Se ela ligar novamente, pode dizer, Sr. Corrie, que eu cheguei bem, e que vou ligar para ela dentro de 24 horas. Que preciso sair, mas que voltarei para cá mais tarde. Ele deixou uma nota de $5 sobre a colcha para a arrumadeira e saiu. O saguão pequeno e estreito estava muito movimentado quando ele desceu. O salão de café estava apinhado e alegremente barulhento. Lichtner, tendo trocado seu escuro tweed por um imaculado terno de Zersuker, estava junto às portas, aparentando ser o perfeito cavalheiro sulista tradicional. Você podia ter atendido o telefone quando tocou, disse Michael, sem acrescentar que Lichtner lembrava os velhotes de cabelos brancos dos quais Michael se lembrava dos velhos tempos, que costumavam dar seus passeios a pé pelo Garden District e ao longo da avenida que seguia para a Cidade Alta. Achei que não tinha o direito de atender, disse Aaron,
Educadamente, ele abriu a porta para Michael e fez um gesto para um automóvel cinza, uma limusine alongada, junto à calçada. Além do mais, receei que fosse a Dramafair. Pois era, respondeu Michael. Um delicioso sopro de calor de agosto. Teve vontade de sair a pé, como a calçada lhe parecia agradável, mas sabia que precisava fazer essa viagem. Sentou-se no banco traseiro do automóvel. Entendo, disse Lichtner, sentando-se ao lado de Michael. Mas você não ligou para ela de volta. Trato é trato, disse Michael, com um suspiro. Mas não gostei de cumpri-lo. Tentei esclarecer para você em que pé estão as coisas entre mim e Juan. Sabe, quando tinha 20 anos, teria sido praticamente impossível que eu me apaixonasse por uma pessoa numa noite. Pelo menos, nunca aconteceu. E quando eu tinha meus 30, bem, pode ser, mas também não aconteceu, embora de vez em quando eu vislumbrasse a possibilidade. E talvez fugisse correndo. Mas agora estou quase com 50 anos. Ou estou mais bobo do que nunca, ou descobri finalmente que posso me apaixonar por alguém num dia ou numa noite. Posso como que avaliar a situação e calcular quando ela é praticamente perfeita. Sabe do que estou falando? Creio que sim. O carro era um pouco velho, mas bastante confortável, com o bem cuidado estofamento em couro cinza e a pequena geladeira embutida. Muito espaço para as pernas compridas de Michael. St. Charles Avenue passou rápida demais por trás dos vidros escuros. Michael, respeito seus sentimentos por Juan, embora deva confessar que me sinto tanto surpreso quanto intrigado. Mas, não me leve a mal. Ela é uma mulher extraordinária sob todos os aspectos. Médica incomparável e bela jovem de porte assombroso. Eu sei, mas o que lhe peço que entenda é o seguinte: o arquivo sobre as bruxas Mayfair jamais seria confiado, em circunstâncias normais, a ninguém, que não fosse membro da nossa ordem ou membro da própria família Mayfair. Ora, estou desrespeitando normas ao lhe mostrar o material. E os motivos para essa minha decisão são óbvios. Mesmo assim, quero aproveitar este precioso tempo para lhe dar algumas explicações sobre o Talamasca, sobre como funcionamos e a lealdade que esperamos de você em troca da confiança depositada. Ora, não se empolgue tanto. Tem café neste táxi de luxo? Claro, disse Aaron, tirando de uma bolsa na porta uma garrafa térmica e uma caneca e começando a servir o café. Um café preto é mais do que suficiente. Michael sentiu um súbito nó na garganta ao ver passar as casas grandes e ativas da avenida, com suas varandas fundas, suas pequenas colunas e venezianas pintadas de cores vivas e o céu claro através de um emaranhado de tentáculos de galhos e de folhas a tremular levemente. Ocorreu-lhe uma ideia maluca, de que um dia compraria um terno de Sersuke como o de Lichtner e caminharia pela avenida, como os cavalheiros de antigamente, caminharia por horas a fio, seguindo pelas suas curvas que acompanhavam as curvas distantes do rio, passando por todas essas graciosas casas antigas que tanto haviam sobrevivido. Ele se sentia entorpecido e tonto passando por essa paisagem linda e irregular, nesse carro com ar-condicionado, por trás de vidraças escuras. E bonito, disse Lichtner. Lindo mesmo. Pois então me fale dessa ordem. Quer dizer que vocês andam por aí de limusine graças ao dinheiro dos templários. E o que mais? Lichtner sacudiu a cabeça com um ar de censura e a sombra de um sorriso nos lábios. Mas mais uma vez enrubesceu, surpreendendo e divertindo Michael. Estou só brincando, Aaron. Ora, vamos. Como vocês tiveram conhecimento da família Mayfair para começo de conversa? E você se incomoda de me informar o que querem dizer com a palavra bruxa? A bruxa é uma pessoa que tem o poder de atrair e manipular forças invisíveis, disse Aaron. Essa é a nossa definição. Ela também cobre feiticeiros e videntes. Fomos criados para observar fenômenos como os das bruxas. Tudo começou na época que agora chamamos de Idade das Trevas, muito antes das perseguições às bruxas, como você deve saber. E começou com um único mago, um alquimista como ele próprio se intitulava, que iniciou seus estudos no local solitário, reunindo numa grande obra todas as histórias do sobrenatural que havia lido e ouvido. Seu nome e a história da sua vida não são importantes neste momento, mas o que caracterizou seu relato foi o fato de lhe revelar uma interessante secularidade para a época. Talvez tenha sido o único historiador a escrever sobre o oculto, o invisível ou misterioso sem fazer suposições ou afirmações quanto à natureza demoníaca das assombrações, espíritos e afins. E ele exigia do seu pequeno grupo de seguidores a mesma atitude aberta. Costumava recomendar que os seguidores apenas estudassem a atividade dos chamados feiticeiros, que não partissem do pressuposto de conhecer a origem desses poderes. Somos agora ainda os mesmos. Somos dogmáticos apenas quando se trata de defender nossa falta de dogma. E, embora sejamos uma organização vasta e de extrema segurança, sempre estamos alerta para conquistar novos membros, pessoas que respeitem nossa política de não interferência e nossos métodos lentos e meticulosos,
Pessoas que considerem a investigação do oculto tão fascinante quanto nós a consideramos. Pessoas que receberam dons extraordinários, como o que você tem nas mãos. Agora devo confessar que, ao ler a seu respeito pela primeira vez, eu não fazia a menor ideia da sua ligação com Rowan Mayfair ou com a casa de First Street. O que me passou pela cabeça foi atraí-lo para integrar nossa organização. É claro que eu não planejava lhe dizer isso de imediato. Mas você há de concordar que agora tudo está mudado. No entanto, independentemente do que viria a acontecer, cheguei a São Francisco para colocar nossos conhecimentos à sua disposição, para lhe mostrar, se você desejasse, meios de utilizar seu poder e para depois, talvez, abordar a possibilidade de você considerar nosso estilo de vida amplamente satisfatório ou agradável o suficiente para pensar em se unir a nós, ou pelo menos por um curto período. Veja bem, havia algo que me intrigava na sua vida, ou seja, no que eu pude descobrir sobre ela a partir das informações de conhecimento público e, digamos, de algumas investigações superficiais realizadas por nós mesmos. E isso era que você parecia estar numa encruzilhada antes do acidente. Era como se você tivesse atingido seus objetivos mas continuasse insatisfeito. Quanto a isso, você tem razão, disse Michael, agora completamente esquecido da paisagem lá fora, com os olhos fixos em Lightner. Michael estendeu a caneca para um pouco mais de café. Prossiga, por favor. Bem, havia ainda sua formação em história e a inexistência de parentes próximos, à exceção da sua querida tia, que devo confessar ter simplesmente adorado apesar de conhecê-la tão pouco. E é claro que ainda há a questão desse seu poder, que é consideravelmente mais forte do que eu supunha. Mas, voltemos a falar sobre a ordem. Nós observamos fenômenos ocultos no mundo inteiro, como você bem pode imaginar. E nosso trabalho com as famílias de bruxas é apenas uma pequena parte, uma das poucas que envolvem perigo verdadeiro, pois a observação de casas assombradas, até os casos de possessão, e nossa pesquisa sobre a reencarnação e a leitura do pensamento praticamente não representam nenhum perigo. Com as bruxas, a história é diferente. E em consequência disso, só os membros mais experientes chegam a ser convidados a trabalhar com esse material, sequer a lê-lo ou a tentar compreendê-lo. E quase nunca aconteceria de um neófito ou mesmo um membro recente ser levado a abordar-o na família como a Mayfair, pois os riscos são incalculáveis. Tudo isso ficará bem esclarecido quando você ler o arquivo. O que desejo de você agora é alguma garantia de que não tratará com a leviandade o que oferecemos e o que fazemos. Que, se precisarmos nos separar, seja de boa, seja de má vontade, você respeitará a privacidade das pessoas mencionadas na história da família Mayfair. Você sabe que pode confiar em mim sob esse aspecto. Sabe o tipo de pessoa que eu sou. Mas, o que está querendo dizer com perigo? Está novamente falando nesse espírito, nesse homem, e está falando de Rowan. Apenas me precipitei. O que mais quer saber sobre nós? Como funciona exatamente a filiação à ordem? Começa com um noviciado, como numa ordem religiosa. Mais uma vez devo salientar que, quando se entra para a ordem, não se aceita uma lista de ensinamentos. Adota-se, sim, um modo de encarar a vida. Durante os anos de noviciado, vive-se na casa matriz, conhecem-se os membros mais velhos, entra-se em contato com eles, trabalha-se nas bibliotecas e lê-se nelas à vontade. Ora, isso seria viver no paraíso, disse Michael, sonhador. Mas eu não queria interrompê-lo. Prossiga. Depois de 2 anos de preparação, falamos, então, de uma dedicação mais séria. Falamos de trabalho de campo ou pesquisas teóricas. E claro que um aspecto pode levar ao outro e, novamente, não podemos ser comparados a uma ordem religiosa porque não apresentamos aos nossos membros missões irrecusáveis. Ninguém faz voto de obediência. A lealdade e o sigilo são muito mais importantes para nós. Mas veja bem, em última análise, trata-se de compreensão de uma pessoa ser introduzida num tipo especial de comunidade e ser por ela absorvida. Entendo, disse Michael. Fale-me das casas atrizes. Onde ficam? A de Amsterdã é a mais antiga de todas. Depois, há uma casa na periferia de Londres. E a nossa maior, e talvez mais secreta, fica em Roma. E claro que a Igreja Católica não gosta de nós. Ela não nos compreende. Ela nos alinha com o demônio, exatamente como fez com as bruxas, os feiticeiros e os templários. Mas nós não temos nada a ver com o demônio. Se ele existe, não é nosso amigo. Michael riu. Você acha que ele existe? Francamente, não sei. Mas isso é o que um bom membro do Talamasca responderia. E sobre as casas matrizes? Bem, acho que você realmente gostaria da de Londres. Michael mal havia percebido que já haviam saído de Nova Orleans, que estavam atravessando a região pantanosa em alta velocidade, na faixa estéril da nova rodovia, e que o céu havia se reduzido a uma tira de um azul impecável acima das suas cabeças. Ele ouvia,
fascinado, cada palavra pronunciada por Aaron. No entanto, uma sensação sinistra e perturbadora, que ele procurava ignorar, estava se formando nele. Tudo isso era familiar. Esse desenrolar da história do Talamasca era familiar como as palavras assustadoras sobre Rowan e o homem haviam sido familiares. Familiar como a própria casa de First Street. E embora isso pudesse lhe parecer instigante, de repente ele desanimou, porque o grande projeto, do qual ele se sentia parte, parecia estar crescendo apesar de sua indefinição. E, quanto mais ele crescia, mais o mundo parecia diminuir, perdendo seu esplendor e sua promessa de infinitas maravilhas naturais e de destinos sempre mutantes, perdendo até mesmo algo do seu romantismo instável. Aaron devia ter percebido os sentimentos de Michael, porque parou um pouco antes de continuar com sua história para falar afetuosamente, num tom quase distraído. Michael, agora ouço o que digo. Não tenha medo. Diga-me uma coisa, Aaron. Se eu souber, é claro. Pode-se tocar um espírito. Estou falando daquele homem. Você poderia tocá-lo com sua mão. Bem, há ocasiões em que eu penso que isso seria totalmente possível. Pelo menos, a pessoa estaria tocando em alguma coisa. Mas é claro que já são outros 500 saber se a criatura vai permitir ser tocada, como você logo descobrirá. Então, tudo está relacionado. As mãos, as visões e até mesmo você. E essa sua organização. Tudo está ligado. Espere até acabar de ler a história. A cada etapa. Espere para ver.